Bom dia, galera! 2 de fevereiro de 2021, são 4h44 da manhã e eu sou Luiz Neto. Hoje eu vou falar sobre paternidade. E aí eu vou usar a instrução de um texto bíblico para aquelas pessoas que estão iniciando o seu processo de paternidade ou querem buscar uma paternidade mais conectada com o seu filho, sua filha. Eu vou citar Salmos 23, versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é que a gente pode tirar de lição em relação à paternidade desse texto? O conceito de vara e de cajado. Vamos primeiro observar a estrutura do cajado. O cajado, ele é um instrumento que representa a observação. É você estar observando e estar consciente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Quando você utiliza o cajado, ou seja, a sua capacidade de observar o ambiente, você vai ser capaz de olhar para o seu filho, sua filha ou os seus filhos e, como se fosse um spray, olhando para a vida, você vai observar as variações comportamentais que eles estão demonstrando. Por exemplo, meu filho hoje está na fase da adolescência. Ele tem 13 anos, vai fazer 14. Então, chega um turbilhão de hormônios e é super natural ele ter mudanças comportamentais e alguns momentos de tempestividade. E se você já o acompanha há um tempo, você vai conseguir verificar e vai se olhar, né? Você viveu também essa fase, você vai conseguir observar e investigar se aquilo é influência de uma outra estrutura ou se aquilo dali ele é aprendendo a lidar com essas mudanças físicas e emocionais. Uma delas por causa do hormônio da testosterona e progesterona. Isso é a relação da paternidade com essa parte do texto bíblico. O cajado. E a vara? A vara, ela tem relação com a disciplina. Imagina um pastor falando isso, que Davi, quando escreveu, ele estava contando a experiência dele, e aí ele pega a vivência dele e transforma nesse belíssimo texto. A vara e o cajado para um pastor. Imagine que você tem que passar com várias ovelhas por um caminho estreito e meio que um desfiladeiro, ou seja, um precipício. Então ele vai observando a frente, vai observando a estrutura e com a vara ele vai guiando as ovelhas para permanecerem dentro de uma estrutura. E aí, dentro desse texto em relação à paternidade, você pode utilizar a vara para simbolizar a disciplina. É quando você demonstra para o seu filho, para a sua filha, um passo à frente do momento que ele está vivendo, para você direcionar essa criança ou esse adolescente na direção que você entende que é uma direção saudável para essa pessoa, esse seu filho ou filha. Então, quando a gente está dentro dessa observância, a gente é capaz de prever lá na frente e com a vara da disciplina, ou seja, com os conselhos e direcionamentos e autoridade, porque até que essa criança se torne um adulto, você é o responsável. Então você vai dizer o seguinte: por aqui, mesmo que naquele momento a criança ou adolescente questione você. Então é necessário que você observe o que você sente no seu coração para que você use esse texto bíblico durante a paternidade. Repetindo, Salmo 23, capítulo 23, versículo
4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então o seu filho espera isso de você como pai, que você, mesmo passando por momentos difíceis, você seja capaz de observá-lo e de direcioná-lo nos próximos passos, principalmente numa fase tão intensa como a adolescência. Então é isso, galera. Responsabilidade é responsabilidade. O filho nasceu um pai junto. Aproveita o dia, aproveita essa terça-feira maravilhosa e vamos pra cima, galera!